Olá, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, edição para Presidente Prudente, região. Bom, a gente já vai direto com os nossos comentaristas e os seus destaques de hoje. Vamos lá. Aleluia, que acabou a greve. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, nossos ouvintes da Jovem Pan. Ontem, a gente teve essa notícia que se acertaram, os ônibus voltaram e fica dessa forma para se resolver o problema. E a campanha política que a gente começa a perceber que começou a guerra, né? É meme para lá, é meme para cá, e as propostas parece que caíram no vazio, é um querendo atacar o outro. A verdade é que está disputadíssimo, a verdade é que a eleição ainda é uma incerta, algumas pesquisas dizem que tem aí quase 40% ainda de pessoas indecisas, e isso pode mudar muito. Tem a pandemia que vai assustar muita gente, a gente não sabe quem vai votar, quem não vai votar. Uma coisa é certa, o próximo prefeito, isso é uma dedução minha, o próximo prefeito imprudente pode ser eleito entre 22% a 25% dos votos, com uma diferença para o segundo aí de 2%, 3%, de novo. Haja coração, está faltando aí poucos dias para a gente saber quem será o próximo prefeito de Presidente Prudente. Toca o programa. Olá, ouvintes! Olá, Eudes Padilha, ouvintes, telespectadores aqui do Jornal da Manhã, edição de Presidente Prudente. Hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro, nós teremos uma sabatina entre todos os candidatos a prefeito de Presidente Prudente, numa promoção da ACIP e também da UEPP. Será às 3 horas da tarde e os intermediadores serão Eudes Figueiredo, nosso apresentador aqui da Jovem Pan, juntamente com o jornalista Gessner Dias. É mais uma oportunidade para você conhecer de perto as propostas dos nossos candidatos. Muito bem, antes da primeira informação, deixa eu dar uma informação importante para Martinópolis. Isso mesmo, olha, vai acontecer o leilão da Santa Casa de Martinópolis. É isso mesmo, é em prol do 13º dos funcionários. É um leilão beneficente da Santa Casa, vai acontecer na Chácara Bergamini, no prolongamento da 9 de julho. E você é o convidado para participar desse leilão para ajudar a Santa Casa de Martinópolis. Vamos lá, então, para a primeira informação. Além dessa, que eu falei, a Prefeitura de Presidente Prudente está estudando um repasse à empresa de ônibus para dar aquela ajuda. Mas essa ajuda vai depender de um laudo antes que seja feita. Bom, Eudes, eu acho que esse ponto do repasse do subsídio da Prefeitura para as empresas de ônibus tem que esperar o resultado mesmo da ação judicial. Tem que esperar o que vai ser dito nesse laudo pericial. Vai ter que esperar. É um serviço de utilidade pública essencial o transporte urbano, todos nós sabemos disso. Sofre a consequência da pandemia, todos nós sabemos disso, falamos isso aqui todos os dias. A empresa socorre, pede um socorro. Se ele tem embasamento contratual ou não, a gente desconhece. Mas ela pede um socorro financeiro, de um subsídio para poder subestabelecer o serviço e manter o serviço para a população de Prudente. A Prefeitura é o órgão responsável a cuidar dos interesses da população de Prudente. Numa primeira perícia não foi apontado, pelo que diz na matéria, um desfalque financeiro necessário para esse subsídio. Então tem que aguardar agora essa decisão judicial e está certa a Prefeitura, só deve tomar atitude mesmo se tiver respaldado legalmente, se a perícia comprovar que realmente precisa e se for legal fazer o subsídio, tem que fazer para socorrer aquele que precisa de ônibus aqui em Prudente. Olha, esse laudo é um laudo para ver se as contas da empresa realmente estão negativos, E outra coisa, é uma vontade do povo que essa situação se normalize. A gente vê aí, notadamente, um esforço do nosso prefeito, um esforço da prefeitura, para que essa situação se resolva o mais breve possível. Se caso aprovarem aí esse laudo, ele poderá dar entrada com o projeto na Câmara Municipal para que possa aprovar aí essa ajuda financeira para a empresa. E a gente torce que essa ajuda também não altere aí o valor das tarifas cobradas pela empresa atualmente. E olha só, a Covid-19, atualmente a cidade de Presidente Prudente contabiliza 476 pessoas com suspeita de coronavírus, que ainda seguem sem diagnóstico. É o que mostra o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica Municipal. O órgão confirmou mais 39 pessoas
infectadas. Até agora, o vírus causou a morte de 152 prudentinos. Olha, essa situação realmente é bastante séria. O que a gente tem visto por aí nas ruas e avenidas, muita gente andando sem máscara, muita gente conversando, se aglomerando. Gente, a pandemia não passou, a vacina ainda não existe. Balela que vacina chega no final do ano, de dezembro, ou se chega no começo do ano. Não tem vacina, portanto, os cuidados que você sempre teve mantendo durante a pandemia, nos meses de maio, junho, julho, agosto, você tem que redobrar, porque as pessoas que não estão tendo esse cuidado são as pessoas que estão apontando aí esses números que estão sendo revelados pela pandemia. Sobre o Covid, né? Passei por isso, todo mundo sabe. Infelizmente é isso. O teste é tudo. O teste salva vidas, o teste pode ser a precaução de tudo. E não pode ficar contabilizando aí pessoas que podem estar com vírus e ainda estão sob suspeita, e o exame não vem, e o exame não chega. Já estava na hora disso estar mais rápido, está na hora disso estar mais ágil, porque não pode brincar com as vidas, não. Eu acho que eu já disse aqui, a precaução evita 97% de problema, esse é índice mundial, né? Ou seja, quem se precaver, quem for antecipado, quem fizer o teste, quem se cuidar, 97% das pessoas vão voltar ao normal, e acho que isso não pode acumular e não pode acontecer. Então tem que dar mais agilidade para esse processo. E olha, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou o provimento ao pedido de registro do candidato a prefeito de Regente Feijó, Arlindo Eduardo Fantini, do PTB, considerando que ele está inelegível por figurar na lei da ficha limpa. Desse modo, foi mantida a sentença da primeira instância. O motivo foi a rejeição das contas de Fantini pela Câmara Municipal no exercício financeiro de 2012, quando ele era prefeito da cidade. Olha, a lei da ficha limpa é clara, é nítida. Eu não sei nem por que o Fantini entrou nessa. Ele sabe que ele era inelegível, ele tem 8 anos para cumprir aí uma determinação do Tribunal Eleitoral, porque, na verdade, ele teve as contas do seu mandato, do último mandato, quando ele foi prefeito lá em Regente, reprovadas. E essa reprovação, ela estende-se por 8 anos, e não passaram apenas 4. Temos que esperar, né? E olha só, aliados e assessores de Jair Bolsonaro criticaram a atitude do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo, que ao compartilhar mensagem de um blogueiro bolsonarista, endossou denúncias de fraude nas eleições dos Estados Unidos. Tudo que vem da família Bolsonaro vira polêmica. Tudo que vem da família Bolsonaro vira manchete. Tudo que vem da família Bolsonaro ganha volume. Diante disso tudo, eu até acho que algumas coisas poderiam ser evitadas. Pronto. Cortava o mal pela raiz. Está tendo fraude nos Estados Unidos, e parece que está mesmo tendo fraude nos Estados Unidos. Olha que absurdo. A maior nação do mundo, a maior potência bélica do mundo. E o FBI já declarou que achou fraudes, já vimos isso no noticiário, já achou cédulas que foram enviadas pelo correio jogado no lixo. O FBI comprovou isso. Esse negócio de voto por correio, o Donald Trump já dizia que isso não ia ser legal, que tinha ali uma coisa errada. Mas enfim, eu acho que a diplomacia, em alguns momentos, ela é importante. Apesar dela ser uma posição apenas diplomática, e é filho do presidente da República, é filho do Bolsonaro. Eu acho que eu acho que tem certas coisas que eu repito, podem ser evitadas. Pode até pensar, pode até achar, isso não tem que dizer que tem que se calar, mas segura um pouco. Às vezes não é a hora de jogar gasolina, às vezes não é a hora de comentar nada. O que os outros falam não importa. Essa turma aí, qualquer coisa que eles falarem, a turma do berrante virtual e do selinho azul vai criticar. Mas eu acho também que tem certas coisas que às vezes os filhos do Bolsonaro podiam segurar um pouco a onda, segurar um pouquinho, até porque, para não nos dar tanta atenção, para não desviar o foco, né? Eu acho que isso seria mais importante. Às vezes calar é saber, às vezes calar é ser mais esperto. Para quem era careca, o cabelo já estava comprido demais, porque já fazia um bom tempinho que os bonitinhos do presidente, os filhos do presidente, o 1 e o 2, não aprontavam, né?
Ainda bem que não, porque imagine só se o presidente tivesse colocado o filho dele para a aprovação do Senado para que pudesse ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Imagine como é que seria numa situação dessa, numa situação extremamente delicada de eleições norte-americanas, e se ele estivesse lá como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Um comentário que ele fez nas suas redes sociais, que já levou aí praticamente toda a esquerdalha a sair em campo levantando bandeiras vermelhas por conta disso, e o estardalhaço que eles estão fazendo, barulho que não acaba mais. Imagine se ele fosse embaixador e tivesse feito esse tipo de comentário. Agora, o presidente até então estava mantendo, parece que os meninos na rédea curta. Soltou um pouquinho o laço, olha o que aconteceu. Muito bem, ouvintes da Jovem Pan, agora vamos conversar com o Ricardo Anderson, que é da Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente, que vai realizar, junto com a UEPP e outras entidades, um evento hoje na OAB. Inclusive, vou estar participando lá como um dos mediadores, que é um evento com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente. Ricardo, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Está confirmado, então, essa sabatina com os candidatos a prefeito da cidade? Sim, está confirmado para hoje, a partir das 15 horas, lá na OAB. Nós, a Associação Comercial, a UEPP, senhores, que são os realizadores, fez um modelo de sabatina que é dividido em 3 blocos. Dividimos os candidatos em 3 blocos e cada bloco terão suas perguntas. Podem ser iguais, como podem ser diferentes também. Isso vai na hora do sorteio. Então, nós vamos começar às 15 horas, com 3 candidatos, às 17 horas mais 3, e às 19 horas 4 candidatos já confirmados. Pela conta que você me fez aí, parece que 2 candidatos ficaram de fora, né? Sim, sem dúvida, são os que não confirmaram, certo? Foi o candidato Figueira e o candidato Zé Lemes, né? Eles não confirmaram e, portanto, ficaram fora dos blocos. Muito bem. Quais são os principais objetivos dessa sabatina? Na realidade, o setor produtivo de Presidente Prudente, e por que não falar da região, que já que nós somos a capital da região, está muito preocupado com o nosso futuro. E esse setor produtivo está querendo compromissos com esses candidatos sobre o nosso futuro, o que eles pensam sobre o empreendedorismo, o que eles estão pensando sobre a liderança regional, certo? Que Prudente tem que fazer esse seu papel, certo? E também o que eles estão pensando da retenção de empresas e incentivo de empresas de atração para que venham instalar em nossa cidade ou pelo menos na nossa região. Então, são esses 3 eixos que nós vamos focar e as perguntas vão se balizar nesses 3 eixos que eu acabei de falar. Esse evento vai ser aberto ao público? Não, é um evento praticamente fechado, só vai ter acesso aos assessores dos candidatos e o pessoal de apoio das entidades. Cada término de bloco, que a gente espera gastar pelo menos 1h30, nós vamos ter meia hora para higienização, para limpeza do local e preparação para o próximo bloco. E o que é importante de tudo isso, certo, é que os candidatos, né, procurem responder focado na pergunta, certo, sem agredir os outros, sem falar, certo, tem que falar da sua proposta, certo, e esquecer realmente o que os outros estão querendo fazer ou falar que vão fazer. Nós queremos saber o que o candidato pensa, que é isso que é importante para a classe produtora, saber realmente tirar do candidato nessa linha de geração de emprego, nessa linha de criar empreendedores, e isso é importante para o Presidente Prudente. Bom, essas entrevistas ficarão disponíveis nas plataformas sociais das entidades para que as pessoas possam assistir depois e vai ter transmissão ao vivo também, né? Sim, nós vamos transmitir isso ao vivo pelo canal do YouTube da UEPP, também a TV Cidade,
está nos apoiando e vai transmitir também. E isso vai ficar disponível depois nas redes sociais para que realmente a população como nós estamos há 10 dias da eleição, praticamente, nós temos aí a população ainda meia longe desse problema, mas passa por isso, certo? Essa eleição é muito importante, nós temos que escolher quem vai nos comandar nos próximos 4 anos. É muito importante que as pessoas pesquisem e analisem os candidatos, e esse material vai estar disponível e à disposição do pessoal a partir de amanhã à noite. Muito bem, Ricardo. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Começa a sabatina a partir das 3 horas de hoje, né? Deixo aberto aqui para suas considerações finais. Sem dúvida, hoje é um dia importante. Nós vamos estar lá até praticamente 21 ou 22 horas. Amanhã nós vamos ter todo esse trabalho de editar esse material, preparar esse material para poder liberar isso, para que todos tenham esse acesso pelos canais do YouTube. Ok, obrigado. Conversamos aqui com o Ricardo Anderson, falando da sabatina com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente, que vai acontecer na OAB. Hoje, a partir das 3 horas da tarde, nós vamos também transmitir flashes aqui pela Panflix. Grande abraço, valeu, Ricardo, muito obrigado. E olha só, as transferências feitas pela União nos primeiros meses de pandemia do novo coronavírus, somadas à recuperação de receitas próprias, levaram os estados do Brasil a atingir o maior volume de recursos em caixa dos últimos 20 anos. A afirmação é da subsecretária de Relações Financeiras Governamentais do Tesouro Nacional, Priscila Santana. Aquelas contas que a gente fica assim se perguntando, né? Mas na prática é verdade. Como houve muita transferência de dinheiro por causa da pandemia, acabou fazendo os volumes das caixas dos estados ser os maiores dos últimos 20 anos, né? Então a União transferiu o dinheiro por causa da pandemia. Somado à recuperação de receita que os próprios estados estão tendo, esse valor atinge esse volume todo. E aí agora vem a seriedade dos seus governantes para saber usar o dinheiro para pôr a economia em pé. A Polícia Federal está aí todo dia, né? Está em algum lugar, todo dia está aprendendo alguma coisa. Infelizmente no Brasil é assim, mas tem caminhos. A economia do Brasil tem caminho, a economia do Brasil tem, como diz o Paulo Guedes, fazer uma evolução em V, né? Bateu no fundo, mas dá para subir de volta. É ter juízo, saber respeitar o dinheiro público, porque dinheiro no caixa tem. E saber fazer a aplicação desse dinheiro para que a economia volte aos seus trilhos e o Brasil volte aos patamares de crescimento que estava todo mundo vendo, todo mundo assistindo. E todo mundo ainda conta com isso, para a infelicidade de uma meia dúzia aí que vive torcendo contra o capitão do barco, mesmo estando no mesmo barco. Ok, muito obrigado pela audiência. Voltamos na segunda-feira, às 7h40 da manhã. Um grande abraço e até lá.